Paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados e abençoados irmãos, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Eu sou o pastor Rômulo. Estamos aqui dando sequência na leitura diária do ano todo para a Bíblia Sagrada. Hoje nós iremos ler os capítulos de número 36, 37 e 38 do livro do Êxodo. Vamos à leitura? Assim obraram Bezalel e Aholiabe, todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. Porque Moisés chamara a Bezalel e a Aholiabe, e todo homem sábio de coração, em cujo Deus tinha dado sabedoria, e todo aquele a quem o coração movera que se achegasse à obra para fazê-la. Tomaram, pois, diante de Moisés toda a oferta alçada que lhe trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um a obra que faziam. E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então mandou Moisés que se fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem, nenhuma mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Olha que coisa fantástica. O povo sai da escravidão. O povo está no deserto. A gente fala dos defeitos, das falhas, das imperfeições. Também temos que enaltecer as qualidades e virtudes, correto? Mesmo que com a mentalidade de escravo, por 4 séculos e 3 décadas, que eram 430 anos como escravos, eles tinham um coração voltado para abençoar, voltado para ofertar voluntariamente e diariamente, ao ponto de Bezalel e Aholiabe chegar e terem comunicar a Moisés: olha, Moisés, para, chega, já basta. E teve que passar um comunicado, uma voz em todo o arraial do povo de Deus, para que não trouxesse mais oferta, porque já tinha mais do que o suficiente. Olha que coisa linda. Então mandou Moisés que fizesse passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Isso nos ensina também que eles, mesmo com aquela escassez, vamos dizer assim, com aquela dificuldade toda do cenário e do ambiente onde eles estavam inseridos, que era um deserto, mesmo assim eles tinham um coração generoso. Eles tinham um coração disposto a ofertar e abençoar a obra e o trabalho do Senhor. Porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer, e ainda sobejava, ou seja, ainda sobrava. Assim, todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino, torcido de azul e de púrpura, de carmesim, com querubim, da obra esmerada o fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados e a largura de outra cortina de 4 côvados. Todas as cortinas tinham a mesma medida. E ele ligou 5 cortinas uma à outra, e as outras 5 cortinas ligou uma à outra. Depois fez laçadas de azul na borda e uma cortina na extremidade e na juntura. Assim também fez na borda a extremidade da juntura na segunda cortina. 50 laçadas fez uma cortina, e 50 laçadas fez a outra extremidade da cortina, que se ligava com a segunda. Estas laçadas travavam uma com a outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com eles os colchetes uniu as cortinas umas às outras, e foi feito assim um tabernáculo. Fez também cortinas de pelo de cabra para a tenda. Sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a fez. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados e a largura da cortina de 4 côvados. Essas 11 cortinas tinham a mesma medida. Ele cobriu 5 cortinas à parte e 6 cortinas à parte. E fez 50 laçadas na borda, a última cortina na juntura. Também fez 50 laçadas à borda da cortina, na outra juntura. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda, para que se fosse uma. A coberta de peles e as tábuas. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiro,
e tinta de vermelho por cima, uma coberta de peles de texugos, e também fez tábuas levantadas para o tabernáculo de madeira de cetim. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados, e de largura, e de cada tábua era de 1,5 côvado. E cada tábua tinha 2 colcheiras pregadas, uma para com a outra. Assim fez todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas do tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul. E fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo da tábua para as suas colcheiras, e as outras 2 bases de outra tábua para as suas 2 colcheiras. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo da banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E o lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas, e fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo aos 2 lados, as quais estavam juntas debaixo e também se ajuntavam para cima, como uma argola. Assim fez com elas ambas os 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as 2 bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também barras de madeira de cetim, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 barras para outra banda do tabernáculo, para outro lado, e outras 5 barras de tábua do tabernáculo, e ambas das bandas do ocidente. E fez que a barra do meio passasse pelo meio das tábuas, que de uma extremidade até a outra, e cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas, os lugares das barras, fez ouro, barras também cobriu de ouro, os véus e as colunas. Depois fez o véu de azul, de púrpura e de carmesim, de linho fino, torcido e de obra esmerada, fez com que o querubim e os 4 colunas de madeira de cetim, e as cobriu de ouro, e os seus colchetes fez de ouro, e fundiu de 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda do véu de azul, de púrpura e carmesim, linho fino torcido e obras de bordador, com as suas 5 colunas e os seus colchetes, e a sua cabeça e as suas molduras cobriu de ouro, as suas 5 bases eram de cobre. Deixa eu dar só uma pincelada aqui, se você um dia for meu aluno, assim como muitos são, tem uma matéria chamada Doutrina da Santificação. E nessa doutrina nós falamos sobre o tabernáculo. Falamos, né, que tudo aponta para Cristo. Eu não sei se você notou aqui um detalhe interessante, que ó, o véu azul, de púrpura e de carmesim. O véu azul representando e simbolizando, apontando para o céu. A cor púrpura era uma cor que a realeza usava. Era uma cor, assim, dos mantos que depois a gente vai ver aí sobre reis, apontando para a realeza. E o carmesim, o sangue puro carmesim. Então perceba que tudo na arca tinha um símbolo, uma tipologia, um antítipo, apontando para o céu, apontando para a realeza, mas também apontando para o sacrifício vicário da cruz do Calvário. E mais uma pincelada aqui, esse tabernáculo, toda essa obra, com todos esses detalhes aqui, depois se você olhar ali por cima, imagina um drone aí, né? Na nossa época tem sobe o drone e faz aquela visão big, aquela macro visão ampla. Ele olhando de cima o tabernáculo, ele tinha a figura de uma cruz, apontando para o sacrifício vicário, para o sacrifício substitutivo da cruz do Calvário, a qual o Messias, o Salvador ungido, o Yeshua HaMashiach, o Nazareno, o Emanuel, o Deus conosco, o Filho de Deus, iria se ofertar, iria se dar como um cordeiro, sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem pecado, por amor, como sacrifício por toda a humanidade, que seria o nosso sacrifício final. E é por isso que hoje nós não sacrificamos mais, porque o sacrifício de Cristo foi suficiente. E é ali que quando Cristo dá em tuas mãos entrega o meu espírito, o espírito tetelestai está consumado, o véu se rasga de alto a baixo, esse véu, ele se rasga de alto a baixo, e aí nós temos agora livre acesso
para poder chegarmos diante do trono de Deus sem nenhum tipo de mediador, sem nenhum sacerdote, sem nenhum sumo sacerdote, sem nenhuma pessoa fazer esse intermédio. Nesse momento nós estamos aqui falando com Deus e nós temos o livre acesso ao trono da glória. Coisa linda, né? Mas tudo aqui, nesse contexto que nós estamos lendo e vendo cada detalhe, apontando para o sacrifício de Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus, como João quando vê e diz: eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Capítulo 37. A arca. Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim, e o seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu de ouro puro por dentro e por fora, e fez uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado as 2 e o outro lado as 2 argolas, e fez varais de madeira de cetim e cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas e toda a arca para levar a arca. Presta atenção, às vezes ele fala assim: poxa, mas como é repetitivo isso aqui? Sim. Ou seja, lá era Deus estava dando toda a instrução a Moisés. Agora aqui o texto está dizendo que realmente ele foi executado, que realmente foi cumprido, assim como Deus falou, assim como Deus pontuou, instruiu, orientou a Moisés, foi feito com cada detalhe conforme Deus havia instruído Moisés, e Moisés agora repassa a Oliabe, a Bezalel e aos demais que irão ajudar a auxiliar nesse trabalho. E aqui agora nós estamos vendo o que aqui agora? A execução, a consumação, a conclusão dessa obra. O propiciatório. Fez também de ouro puro o propiciatório. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro e obra batida, fez as suas extremidades no propiciatório. Um querubim para uma extremidade dessa banda e outro querubim para a outra extremidade da outra banda. O mesmo propiciatório fez sair dos querubins as 2 extremidades deles, e os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo as suas asas o propiciatório, e os seus rostos estavam de frente um para o outro. Dos querubins estavam virados para o propiciatório. A mesa. Fez também a mesa de madeira de cetim, e o seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu de ouro puro, e fez a coroa de ouro ao redor. Fez também uma moldura da largura de 1 mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas dos 4 cantos que estavam aos seus 4 pés. De fronte da moldura estavam as argolas para os lugares de varais, para levar a mesa. Fez também os varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro para levar a mesa. E fez de ouro puro os vasos que haviam de estar sobre a mesa, sobre os seus pratos, e as suas colheres, e as suas escudelas, e as suas cobertas, como quem se havia de cobrir. O castiçal. Fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida, e fez o castiçal ao seu pé, e as suas canas, e os seus copos, e as suas maçãs, e as suas flores da mesa, de uma peça. 6 canas saíram dos seus lados, 3 canas do seu castiçal do lado, e 3 canas do outro lado. Numa cana estavam 3 copos, e de modo que amêndoas e uma maçã de uma flor, noutra cana 3 copos, do modo de amêndoas, de uma maçã, de uma flor. Assim 6 canas saíam do castiçal. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos, de modo de amêndoas, como de uma maçã, como de sua flor. E era uma maçã debaixo das 2 canas, do mesmo que a outra maçã debaixo das 2 canas. O mesmo e mais uma maçã debaixo das canas, do meio, assim fez para com as 6 canas que saíssem dele. As suas maçãs e as suas canas eram do mesmo, tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe 7 lâmpadas, com os seus espevitadores, e os seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro fez, com todos os seus vasos. Fez o altar do incenso de madeira de cetim, de 1 côvado. Era o comprimento de 1 côvado a sua largura, quadrado, e 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu de ouro puro, e a sua coberta, as suas paredes ao redor, as suas pontas, fez uma coroa de ouro ao redor.
E fez também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa e de 2 cantos de ambos os seus lados, para os lugares dos varais que devia levar com eles. Os varais fez de madeira de cetim e os cobriu de ouro. E tinha também o azeite santo da unção e o incenso aromático puro da obra perfumista. Deixa eu falar algo aqui. Lembra da história de Uzá? Nós vamos ver essa história aqui um pouco mais para frente. Vai falar sobre Uzá, que ele foi tentar segurar a arca quando ela volta lá da mão dos filisteus. E Uzá é consumado. Uzá é consumido, vive e ele morre. Por quê? Ali era uma boa intenção, fazendo a coisa certa da maneira errada. E ele não era levita, não era da tribo de Levi. Ele não podia tocar na arca e ele morre. Aí todo mundo, a grande maioria, né, das pessoas pensam que as argolas, que era só para levar a arca. Não, você está observando aqui? Eu não sei se você está vendo esse detalhe. Foram feitas argolas para conduzir a arca, para conduzir o propiciatório, a tampa, no propiciatório não, desculpe, a mesa, o castiçal, e agora, como eu acabei de dizer, o castiçal eram feitos também, até no castiçal, para poder conduzir. Ou seja, não podia pegar de qualquer jeito na obra. E tinha uma maneira correta de conduzir aquele material. Se foram feitos argolas, ali passavam os varais, né? Entrava no meio daquela argola assim, certinho, e ali conduzia e levava para onde tinha que levar. Quando Deus mandava levantar acampamento e o povo seguia. Então preste atenção que tudo tinha uma maneira, inclusive a maneira de conduzir, inclusive quem podia conduzir. Era tudo feito com ordem e decência. Era tudo feito na direção do Senhor. Olha que coisa linda. Capítulo 38, para nós concluirmos a leitura de hoje. O altar do holocausto. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, de 3 côvados de altura. E fez as suas pontas e os seus 4 cantos, do mesmo eram as suas pontas, e cobriu-os de cobre. E fez também todos os vasos do altar, os caldeirões, as pás, as bacias, os garfos, os braseiros, todos os seus vasos fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, de obra de rede e de sua cercadura abaixo até o meio dele. E fundiu 4 argolas, olha lá, 4 argolas de extremidades do crivo de cobre para os lugares dos varais. E o fez varais de madeira de cetim e os cobriu de cobre. E meteu os varais pelas argolas do lado do altar para levá-los a eles. E fez o oco de tábuas. E fez também a pia de cobre com a base de cobre dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Então perceba que tudo tinha uma maneira, tudo tinha uma forma correta, conforme Deus falou todos os detalhes. A gente traz isso para a nossa vida. Nós somos tão ansiosos, né? Tão preocupados com algumas coisas. Poxa, será que Deus vai fazer? Será que Deus se esqueceu? Está tardando, está demorando. Deixa eu dar uma fala aqui para você, nesse dia chamado hoje. Quem sabe você pensa assim, está demorando. Aí eu digo para você assim, da parte de Deus. Sabe por que você acha? Sabe por que você pensa que está demorando? E eu digo para você, como boca de Deus nesse dia. É porque Deus está caprichando. Eu vou repetir. É porque Deus está caprichando. Quando executar, quando fizer, vai ser maravilhoso. Vai ser muito mais além do que você possa pedir, pensar ou imaginar. Porque é assim que o nosso Deus é. Ele é um Deus detalhista, Ele é um Deus que cuida de todo detalhe, e a obra que Ele faz é perfeita, com excelência, e não será diferente na tua vida. Creia nessa palavra em nome de Jesus, porque está demorando, porque Deus está caprichando. Amém? E ao longo dessa caminhada, ao longo desse processo, Ele vai trabalhando na minha vida, na tua vida, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nas nossas vontades, nos nossos pensamentos. Ele vai nos preparando, Ele vai nos modelando, Ele vai nos lapidando, Ele vai nos esquadrinhando para que possamos estar aptos, de acordo, para quando a bênção do Senhor vier, ela vai enriquecer e não acrescentar dores. Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus. O pátio. Fez também o pátio da banda do meio-dia do sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido e 100 côvados, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte, as cortinas de 100 côvados, e 20 colunas e 20 bases eram de cobre, os colchetes da coluna e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados,
e as colunas 10, e as suas bases 10, e os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E a banda oriental, ao oriente, cortinas de 50 côvados, e as cortinas dessa banda da porta eram de 15 côvados, e as suas colunas 3, e as suas bases 3, e da outra banda da parte do pátio, ambos os lados eram cortinas de 15 côvados, e as suas colunas 3, e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido. As bases da coluna eram de cobre, o colchete e a coluna da sua moldura eram de prata, e as cobertas das suas cabeças de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata, e cobertas de porta do e a coberta da porta do pátio era de obra de bordador, azul e púrpura e carmesim, e o linho fino, torcido, e o comprimento era de 20 côvados, e a altura e largura de 5 côvados, de fronte da cortina do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, e os seus colchetes de prata, e a sua coberta da sua cabeça, e a sua moldura de prata. Todas as estacas do tabernáculo do pátio ao redor eram de cobre. A enumeração das coisas do tabernáculo. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas. Por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote, fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele, a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra e engenhoso artífice e bordador em azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino. Todo o outro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro, a oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata, dos arrolados da congregação, foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Uma beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo conforme o ciclo do santuário, e qualquer que passava aos arrolados da idade de 20 anos acima, que foram 603.550, e houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base. Mas, dos 1.775 ciclos, fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e cingiu de moldura. E o cobre da oferta foram 70 talentos e 2.400 ciclos. Dele fez a base da porta da tenda da congregação e o altar de cobre, e o crivo de cobre para ele, e todos os vasos do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio em redor. Essa foi a leitura de hoje. Concluímos aqui com excelência até esse momento, vendo que Deus, conforme entregar a Moisés, Moisés entregou aos responsáveis que iriam executar aquela obra, lembrando que ninguém, nada, jamais faremos nada sozinhos, sempre precisaremos e vamos precisar uns dos outros, e é por isso que ele inspira o salmista no Salmo 133, dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, vivam em comunhão. Ali é onde há união, ali onde há comunhão, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para todo sempre. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa falar infinitamente melhor a tábua do teu coração. Essa foi a leitura de hoje. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e até amanhã, querendo Deus. Paz do Senhor.